Vou começar a gravação e tá, então beleza. Deixa eu só ver se quando eu compartilhar ele vai deixar certo aqui, mas beleza. Então, o objetivo hoje aqui é a gente tentar abrir todos os detalhes de implementação do Backpropagation. Então, o Backpropagation tem várias etapas. Como eu disse, ele é um algoritmo genérico, no sentido que ele é usado para todos os modelos de Deep Learning. Então, todos os modelos de Deep Learning são treinados hoje em dia com descida em gradiente, com o otimizador lá, Adam, ou né, qualquer descida em gradiente que eu mostrei no vídeo passado. E a implementação para calcular efetivamente as coisas, que eu já vou mostrar quais são elas aqui, é por meio do tal do backpropagation. Tá? Então, só recapitulando o que a gente tinha semana passada. A gente tinha o dataset como nossa entrada aqui, né? A gente definiu, no caso, um aprendizado supervisionado, para ficar mais fácil, né? X e Y aqui, os dados pareados de entrada e saída. Nós tínhamos uma loss function definida aqui para esse conjunto de dados, que mede basicamente um erro, né? Um erro de classificação, um erro de regressão. Tá? E os parâmetros do nosso modelo, do classificador ou do regressor, são dados por esses parâmetros com a letra grega φ aqui, e a loss function mede para a gente um escalar que vai ser tão menor quanto melhor for o ajuste do meu modelo aos dados. Tá? Isso aqui foi o que eu expliquei lá na aula de loss function da semana passada. A gente também falou da rede neural, eu vou tentar usar ela aqui, esse primeiro momento, para explicar o backpropagation. Mas é importante ter em mente também que o que eu vou explicar, eu vou usar essa rede neural como ilustração, como parte do exemplo aqui para materializar a implementação do backpropagation, mas, de novo, ela vale para qualquer modelo. Então, qualquer modelo vai seguir essa mesma estrutura aqui da ideia do backpropagation, tá? Mas vou fixar nessa rede neural porque essa aqui é a que a gente estava usando e essa aqui é um pouco mais fácil de entender. Então, o que a gente tem numa rede neural? O modelo feed-forward, deep feed-forward que a gente vinha estudando. A gente tem as entradas, que são as features, aqui entra, features do modelo, né? Aí a gente tem lá o número de camadas escondidas, eu estou trabalhando com uma, duas, três camadas escondidas. A camada oculta ou escondida 1, 2 e a H3. Tá? Cada camada faz uma operação desse tipo aqui. Então, é uma operação que eu pego os parâmetros da rede neural, já estou na notação vetorial, matricial aqui, né? Pego os parâmetros da rede neural daquela primeira camada, que é esse conjunto de pesos que estão aqui, que é uma matriz, 4 entradas por 3 neurônios na camada, perdão, 4 neurônios na camada oculta por 3 entradas, e aí eu também tenho o vetor de bias, né, que é esse laranjinha aqui, da primeira camada, da segunda e assim por diante, e faço operações como essa, passando por uma função de ativação que, por enquanto, para nós vai ser a ReLU. Né? Então, esse aqui vai ser a nossa referência de função de ativação, que é esse Azinho que está aqui. Né? Então, faço a operação da primeira camada, resulta num vetor. Né? Esse vetor ele é a entrada da segunda camada, que tem os seus parâmetros de bias e pesos, passa por uma função de ativação, gera H2, aí H2 é a entrada para a última camada, escondida, tem os seus parâmetros na camada escondida, bias e pesos, passa pela função de ativação, gera H3, H3 então é o valorzinho que vai estar aqui, ó, em cada um desses pesos, em cada um desses neurônios de saída. Eu multiplico esse H3, que é a entrada, né, para a minha última camada do modelo aqui, que tem duas saídas, por exemplo, Y1 e Y2. E aí eu vou gerar essa saída por meio dessa combinação desses dois caras aqui, tá? Do bias e os pesos da última camada. Posso ter uma saída, duas aqui, na verdade eu vou dar uma misturada, tanto faz, tá? Mas aqui é só para lembrar que então a gente tem esse fluxo da esquerda para a direita, as operações são operações como essa aqui, multiplicação de matriz de pesos pelo vetor de entrada, né, de cada camada, somado com o vetor de bias, passado por uma função de ativação. Tá? É isso aqui que a gente tem. Rede neural que a gente já estava vendo antes. Aí, qual que é o primeiro problema que a gente tem? E esse aqui, em parte, eu já expliquei no vídeo anterior. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é
a gente vai treinar o modelo, então o modelo é treinado por meio da descida em gradiente, que é essa expressão que está aqui, a expressão da aula passada. Então, o parâmetro atual vai ser atualizado pelo anterior, menos um learning rate aqui, né? Que é esse alfa, vezes o gradiente, né? O vetor de gradiente é o vetor que aponta para onde a gente vai atingir o mínimo da função. Tá? E aí, esse vetor de gradiente aqui, ele é o gradiente da loss function que eu estou definindo aqui, em relação aos parâmetros. Tá? Isso aqui pode ser para todo o dataset, se for a descida em gradiente convencional, ou pode ser para um batch, né, como eu estou colocando aqui, né? Só um percentual dos dados, e isso dá origem, então, ao gradiente estocástico que eu mostrei no vídeo anterior. Tá? E o nosso objetivo, então, é encontrar, se a rede neural for a rede neural aquela anterior que eu mostrei ali, encontrar todos esses parâmetros aqui, né, que são todos esses caras aqui do miolo da rede neural. Opa, aqui. Então, aqui e aqui, mais os bias, né? Encontrar toda essa galera aqui por meio da descida em gradiente. Mas para isso eu preciso calcular, então, os gradientes, tanto em relação aos parâmetros beta, quanto aos pesos, tá? Tanto para o bias, quanto para os pesos. Pode falar, Tiago. Uma dúvida, a parte estocástica, né, de vocês selecionando bets aleatórios, pelo que eu entendi, você vai selecionando os bets de forma aleatória até esgotar o dataset inteiro e depois reinicia, né? Mas isso, então, digamos, para uma interação eu seleciono um bet, aí tiro do dataset, aí a outra interação eu seleciono outro bet, e vou... É assim, então? Isso aí, aham. Aí quando você termina o dataset inteiro, isso se chama uma época, tá? Então o termo Então, época se refere a quando você zerou o dataset lá, vai começar de novo, então é uma próxima época. Então, a época é mais de uma iteração. Isso que era a minha pergunta. Sim, aham. Tem várias, todos os batches ali estão dentro, né? Quando você percorre o dataset inteiro, são várias iterações para cada batch para gerar uma época. Entendi, ok. Então, o nosso primeiro problema é calcular os gradientes aqui para aquela rede neural, tá? Então, vamos supor, por enquanto aqui só eu vou dar um pause nessa rede neural aqui e vou considerar uma outra rede um pouquinho mais simples aqui, só com uma entrada e uma saída. Então, ela gera, uma saída aqui e tem uma entrada, e um determinado conjunto de parâmetros qualquer aqui, só para a gente entender qual que é a dificuldade desse primeiro problema aqui, que é calcular esses gradientes. Tá? Então, vamos supor que a gente tem toda essa contarada aqui para fazer uma rede neural. Tá? Então, a rede neural nada mais é do que uma equação gigante aí, que relaciona vários parâmetros e várias entradas e camadas escondidas, no nosso caso ali, e o que a gente vai fazendo é basicamente calcular essa equação como um todo, né? Implementar essa equação como um todo ali para gerar a saída da rede neural. Né? Para essa rede neural aqui, é uma equação relativamente simples, nada muito absurdo, mas a gente pode pensar que quanto mais camadas, mais entradas, mais saídas e mais complexo for esse modelo, vai ficando cada vez mais difícil essa equação. Tá? E essa derivada aqui, quando a gente roda ela para descida em gradiente, a gente tem que calcular várias coisas, né? A gente teria que calcular para cada parâmetro, então, todo parâmetro que a gente tiver aqui na rede neural, cada parâmetrozinho desse aqui vai gerar uma derivada em particular, né? Então, para cada um desses caras, a gente tem que calcular essa derivada, porque a gente precisa aplicar a descida em gradiente para cada parâmetro, tá? Já começa a ficar um pouquinho complicado isso, né? Matematicamente falando, né? Para cada ponto no bet também, né? Como está representado aqui, a gente vai fazer essa soma aqui, né? Para o bet, então cada derivadinha aqui vai ter que ser feita para um exemplo de treinamento lá, então também é meio chato, né? Aumenta a complexidade. E, claro, para todas as iterações da descida em gradiente, para toda a etapa ali que envolve a descida em gradiente completa, né? Então, assim, se a gente for somar tudo isso daqui, começa a ficar um problema meio chatinho, né? Só para ilustrar, né? Se a gente fosse pegar aqui, deixa eu ver se tenho aqui já esse exemplo. Não, ele está um pouco mais para frente, então eu vou deixar mais adiante. Tá? Mas só para adiantar aqui, para vocês já terem uma ideia, né? Vamos supor que eu quisesse calcular a derivada desse cara aqui matematicamente, tá?
Então, a derivada, eu teria que definir uma loss, né? Então, uma loss, eu vou colocar aqui uma loss entre o y verdadeiro e o y estimado aqui, tá? Vou colocar o y chapeuzinho. Aí eu teria que calcular a derivada dessa loss em relação a esse parâmetro θ 2, 1. Então, se eu fosse fazer isso analiticamente, eu ia ter um trabalho grande aqui, né? Para resolver toda essa parte analítica e obter esse resultado para esse cara aqui. E aí isso valeria só para esse parâmetro. Se eu quisesse a mesma coisa para o 3,0, é uma outra derivada, é uma outra dedução. Então, né, acho que dá para ter uma ideia do tamanho do problema aqui se a gente fosse resolver isso analiticamente, né? E claro, quanto maior a rede neural, mais complexo fica, né? Também tem o problema da inicialização, apesar de que eu não vou tratar ele hoje, né? Esse aqui vai ser o tema da primeiro vídeo da semana que vem, tá? Então, esse aqui, próxima semana. Mas, no vídeo da semana passada, eu já expliquei um pouquinho do impacto da inicialização. Então, quando a gente tem a descida em gradiente lá em quando a gente tem o completo, né? Quando o dataset inteiro entra ali, né? Para a gente rodar a descida em gradiente, se eu inicializar, por exemplo, nesse ponto 2 ou nesse ponto 3, faz diferença na solução final que o algoritmo vai tomar, né? Então, ele converge para cá ou pode convergir para lá. Tá? No estocástico, né, que é botar lá bet, né, diminuir o tamanho do dataset ao longo da descida em gradiente, ele dá uma aliviada, ele fica um pouco mais robusto, mas ainda assim não resolve totalmente o problema. Tá? Então, a inicialização também é um problema, mas eu vou deixar ela quieta por enquanto hoje aqui, não vou falar sobre ela, vou focar um pouco mais nesse primeiro problema aqui, que é o cálculo efetivamente desses gradientes. Tá? Então, vamos começar aqui. A sequência da aula de hoje vai ser são esses tópicos aqui, tá? Então, primeiro eu vou começar com uma intuição da descida em gradiente, para tentar ir um pouco mais a fundo nessa motivação que eu estou explicando para vocês aqui. Depois eu vou mostrar num toy, um exemplo, se usa a expressão toy ali, model, como se fosse uma coisa assim mais ilustrativa, genérica, mas não a realidade. Só para vocês entenderem melhor daí como que de fato seria a estrutura básica do backpropagation. Aí a gente vai partir efetivamente para a rede neural, para ver como que ela se aplicaria esse cenário para a rede neural, e aí definir o backpropagation, que é aqui que está o ponto principal da aula de hoje. Tá? Então, o backpropagation ele tem duas etapas, o que a gente chama de forward e backward. O forward é trivial, não é tão crítico para nós aqui, mas o backward, ele é realmente a parte mais importante. Eu colocaria aqui o maior asterisco da aula de hoje, aqui, que é onde o bicho pega, tá? Então, o nosso objetivo é tentar chegar aqui, tá? Por isso que eu vou passar por todas essas etapas aqui, para quando a gente chega aqui, essa parte fique um pouco menos complexa, tá? E por último, bem rapidinho aqui, vou falar como que os frameworks modernos aí, que eu ainda não falei de nenhum, né? Mas vocês já vão saber como que eles aplicam essa questão do backpropagation, tá? E por que, na verdade, fica mais fácil quando você usa esses frameworks do que outros que tem por aí, tá? Tá, então o nosso primeiro problema, só vou retomar aqui, vou voltar para ele, para tentar explicar de uma maneira mais simples, é calcular a derivada da loss em relação aos parâmetros. E por que a gente precisa desse termo aqui? Porque dentro da descida em gradiente é esse cara que vai ser implementado para a gente tentar atualizar os parâmetros, para sempre tentar buscar um parâmetro que é melhor do que o anterior, do ponto de vista da minimização da loss. Então, quando eu minimizo a loss, eu estou tentando diminuir o meu erro de classificação, regressão, e isso é feito iterativamente por esse algoritmo de descida em gradiente, que a cada passo tenta encontrar um conjunto melhor de parâmetros norteados pelo gradiente calculado para aquele parâmetro. Tá? Então, o que a gente precisa é, dado uma rede neural ali, ou um modelo qualquer, como que eu calculo esses caras aqui em qualquer ponto da rede neural? Isso aqui é importantíssimo. Vou até escrever isso aqui, ó. Porque é o ponto-chave do backpropagation, tá? Em qualquer local da rede neural. Eu quero calcular esses parâmetros aqui em qualquer lugar.
Se eu pegar um parâmetro que está aqui, no comecinho da rede neural, eu quero saber calcular essa derivada. Se eu quero esse aqui, também tem que estar apto, né? A derivada da loss, que está aqui no final, que vai medir o erro entre o que eu estou estimando e o meu valor verdadeiro. Eu quero calcular essa derivada aqui em relação a uma coisa que está lá num outro lugar da rede neural. Tá? Onde existe uma cadeia de operações de um ponto para o outro. Tá? Existe uma concatenação de operações. Se eu falo isso para vocês, ó, eu quero calcular a derivada num ponto aqui, em relação a um outro ponto aqui, e entre esses pontos existe uma cadeia de operações. O que vem na cabeça de vocês lá das aulas de cálculo, quando vocês estudaram derivadas pela primeira vez? Quando você tem que calcular derivadas de coisas, regra da cadeia. Né? Então, uma coisa que vocês já podem ter em mente desde já é que o que a gente vai fazer aqui para tentar descomplicar esse novelo de operações ali é tentar ir quebrando em operações menores por meio da regra da cadeia. Tá? Já vou chegar lá, mas assim, se vocês tiverem isso na cabeça desde já, acho que ajuda. Fica mais fácil de entender quando for a hora de discutir esse tópico, tá? Então, beleza. Deixa eu só permitir aqui que tem alguém para entrar. Ops. Então, o backpropagation, ele é um algoritmo relativamente antigo, tá? Só para dar um contexto histórico para vocês. Ele é de 1986, e um dos caras que propôs ele, que foi o Geoffrey Hinton, é o cara que ganhou o prêmio Nobel lá de 2024, né? Um dos ganhadores do prêmio Nobel lá é o Geoffrey Hinton, e esse paper dele aqui foi o paper que, digamos, viabilizou a ideia de treinar uma rede neural. Tá? Então, ele é antigo, e por muito tempo ele foi importante, assim, mas não foi, assim, um algoritmo tão crucial quanto ele é hoje, porque depois com o advento das GPUs e desses frameworks que implementam o backpropagation atualmente, ele virou, assim, de fato, a salvação para viabilizar o treinamento de redes neurais, tá? Então, ele teve a importância histórica dele, mas eu diria que agora, com os modelos de Deep Learning, a importância dele subiu, assim, de patamar bem mais, né? Acho que até por isso que isso pesou na hora lá do Geoffrey Hinton ganhar o prêmio Nobel, tá? Então, tá, qual que é a intuição do backpropagation? Vou tentar começar com essa intuição da rede neural aqui, seguindo um pouquinho dessa história da regra da cadeia que eu falei para vocês, e a intuição sobre dois aspectos. Um que é o que eu vou chamar de forward pass, e outro que é o backward pass. Quando eu falo forward pass aqui, ou qualquer coisa que esteja relacionada ao forward, eu estou vindo da esquerda para a direita. Tá? Meu fluxo de operação é da entrada para a saída. Quando eu estou no backward pass aqui, é o contrário. Eu estou da direita, eu calculei a loss, fiz o cálculo da loss, e aí eu quero atualizar os meus parâmetros a partir da loss. Então, eu vou da direita para a esquerda, tá? No fluxo da rede neural. Então, nessa nossa rede neural aqui, existe um fluxo indo da esquerda para a direita, no forward, e da direita para a esquerda, no backward. Tá? Então, no forward pass aqui, eu quero tentar destacar alguns pontos aqui. Tá? Primeira coisa, né? Esse peso em laranja que está colocado aqui, vou colocar ele, pintar ele em vermelho para ficar mais destacado aqui. Ele multiplica a saída anterior aqui, né? Dessa camada oculta, né? Esse Hzinho que está aqui, essa posição do vetor H1 que está aqui. Ele vai ponderar aquele cara lá e vai influenciar nessa camada subsequente. Como ele influencia nessa camada subsequente, essa camada subsequente aqui vai depender desse valor para propagar essa informação adiante, que vai se refletir aqui, vai se refletir aqui, veja que existe uma conexão daqui para cá, uma conexão daqui para cá, e uma conexão daqui para cá. Então,
tudo que acontece em função desse peso aqui se propaga dessa camada em diante, até chegar no final aqui, que vai dar uma saída que vai influenciar no meu valor da loss. Então, tudo que acontece nesse cara aqui influencia a loss function por meio desse espalhamento que ele gera na propagação da informação da rede neural. Tá? Isso indica que, para eu calcular a loss, né, para eu ter um cálculo da loss aqui, eu preciso, de fato, fazer todas as operações da rede neural. Então, eu tenho que pegar a minha camada de entrada, multiplicar pelos pesos e o bias lá, gerar a camada intermediária, que vai multiplicar pelos pesos e bias da outra camada, e assim sucessivamente até chegar no final. Então, o forward pass aqui me diz o seguinte, ó, para eu saber qualquer coisa que influencia na loss, não tem jeito, eu tenho que calcular tudo. Então, toda a informação tem que ser feita no cálculo da esquerda para a direita na rede neural. Tá? Então, aqui até eu estou colocando na conclusão aqui que a gente precisa saber as ativações em cada camada. Tá? Então, cada camada dessa aí a gente tem que ter esse valor conhecido. Beleza. Do backward pass aqui, que tem uma pergunta aqui. Durante a retropropagação, existe alguma estratégia ou otimização para armazenar de forma eficiente, muito profundas? Só um pouco, Marina, eu já vou chegar na retropropagação, tá? Eu não quero pular essa etapa aqui, porque eu nem cheguei lá ainda, tá? Então, quando eu voltar e quando eu estiver fazendo esse cálculo e mostrar matematicamente aí, aí eu retomo essa tua pergunta, tá? Ou você me ajuda a lembrar aí para eu não esquecer, tá? Bom, aí no backward pass, aqui a história é a mesma coisa, né? Para eu saber o que está acontecendo aqui, nesse peso, como eu vou atualizar esse peso aqui em função do valor da loss, eu preciso saber o que acontece aqui, 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 aqui. Então, eu preciso meio que calcular tudo, né? Então, eu preciso também fazer todo um cálculo de trás para frente ali, depois que eu calculo a loss, para entender como que eu vou calcular a derivada para esse parâmetro aqui da loss em relação a ele, no caso, né? Então, como que eu vou fazer essa conta? Então, eu preciso fazer ela da direita para a esquerda, todo o processo de trás para frente de novo. Tá? Então, essa que é a ideia do backpropagation. Faço a ideia bem geral por enquanto. Da esquerda para a direita, fazendo o fluxo dos dados da esquerda para a direita, fazendo todas as contas da rede neural, calculo a loss. Uma vez que eu calculo a loss, aí eu vou começar a calcular as derivadas para fazer o cálculo do gradiente. Aí o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que fazer ela da direita para a esquerda, para cada bloquinho que eu tenho aqui, para cada grupo de parâmetros, até chegar no ponto que eu quero determinar. Né? Mais ou menos essa que é a intuição geral do backpropagation. Né? Bom, acho que eu posso pular esses slides aqui, porque é meio que ele só vai detalhando assim mais como que uma coisa se relaciona com a outra e explicar por que a gente tem que voltar tudo da direita para a esquerda, mas eu acho que, né, já está relativamente claro isso aí. Né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou, partindo dessa intuição, que eu tenho que fazer o forward, da esquerda para a direita, e depois o backward, da direita para a esquerda, eu vou tentar agora, então, construir esse algoritmo e tentar chegar na solução do backpropagation. Então, para isso, como eu falei para vocês, eu vou partir de um toy model aqui, para a gente entender as relações matemáticas que existem e depois voltar para essa rede neural aqui para tentar aplicar o backpropagation nela. Tá? Então, de novo, vou colocar essa rede neural em standby, não vou detalhar ela por enquanto, vou deixar ela para um segundo momento e vou para uma coisa mais simples. Tá? Seria, por exemplo, essa rede neural. Tá? Sei lá o que ela faz aqui, para que ela serve, não me importa muito, mas o ponto é que eu recebo uma entrada X, eu tenho um conjunto de parâmetros aqui dado por esse φ. Dentro desse φ aqui eu tenho todos os parâmetros do meu modelo, então, por exemplo, ômega 0, ômega 1, ômega 2 e ômega 3 são parâmetros, beta 1, beta 0, beta 2 e beta 3 são parâmetros.
Poderiam ser, tá? Também não é tão crítico aqui se a gente deixar um ou outro constante. Mas tem esses parâmetros e tem uma loss function, que é o MSE, que está medindo o erro quadrático médio. Tá? Então, a diferença entre o que o meu modelo está estimando e o valor verdadeiro. Então, eu estou supondo que é um aprendizado supervisionado, aqui elevado ao quadrado, e estou calculando para um exemplo, mas se fosse fazer para todos, teria que somar para o dataset inteiro ou para o batch inteiro. Beleza, isso não é tão crítico agora. Tá? Eu posso considerar que esses cossenos, esses caras aqui, exponenciais aqui, são funções de ativação. Tudo bem, não tem problema nenhum, né? E por enquanto, sem vetor, sem nenhuma operação vetorial, só escalares também para simplificar a nossa vida. Tá? Aí, o que que eu vou querer calcular? Eu vou querer calcular coisas como a derivada da loss function em relação a algum parâmetro, por exemplo, ômega zero. Tá? Para esse modelo aqui, seria uma coisa como essa, que eu quero calcular. Tá? Então, o que que é a loss function? A loss function é isso aqui, ó. Então, eu substituiria o f de x e o φ aqui, né, dentro dessa equação, e calcularia uma derivada dessa expressão enorme ali em relação a ômega zero, por exemplo. Né? Uma derivada parcial, né? Isso significa que, quando eu estou derivando em relação a ômega zero, todos os outros ômegas ou betas são constantes. Né? Se quiser fazer na mão, ó, até poderia deixar aqui, por exemplo, ó, algumas derivadas. Derivada do cosseno, exponencial e do seno, só para relembrar aqui, né? Derivadas parciais. E aí poderia pegar e fazer isso, né? Poderia pegar, sei lá, essa loss function aqui em relação a todos os parâmetros, ó. Beta zero, ômega zero, beta 1, ômega 1 e assim por diante, né? E aí eu poderia calcular, de fato, essa valor da derivada, e aí usar lá a descida em gradiente, conhecendo o gradiente agora, né? Para ir atualizando os parâmetros para minimizar a loss. Tá? Só uma interpretação rápida aqui, né? Quando eu olho essa derivada aqui, né? Eu posso pensar nela matematicamente da seguinte forma, né? O quanto que uma pequena variação em beta 3 causa de variação na loss, tá? Para o exemplo I do dataset. Tá? Isso é uma outra forma de ler essa derivada aqui, que eu sei que tem gente que gosta e prefere, então vale a pena comentar sobre ela. Tá? E aí eu poderia falar para vocês, então, ó, se eu fosse um cara bem, assim, para deixar vocês sofrerem um pouco aí, né? Eu falaria, então, calcule aí essa derivada, por exemplo, em relação ao ômega zero. Pega essa expressão gigantesca aí, né? Que está aqui, substitui ela aqui e calcula a derivada. Né? Com muita sorte e paciência, vocês conseguiriam calcular essa derivada e chegar nesse resultado que eu estou mostrando aqui do lado direito. Né? E veja que isso é só para um, né? Então, eu só resolvi para um cara desse aqui. Teria que ir lá analiticamente e resolver para outro e assim por diante. Mas vejam, para isso aqui, que é uma expressão relativamente simples, né? Para as redes neurais, isso aqui é uma coisa muito mais complicada. Já dá um cálculo desgraçado, sem contar um monte de redundância que eu tenho de cálculo aqui de seno e tal, que parcialmente tem a ver com o que a Marina colocou ali, que é coisas que se repetem ali na estrutura e eventualmente a gente não precisa recalcular. Mas a parte disso, Marina, aqui é um processo assim super complexo e denso, né, do ponto de vista analítico, né? Então, fazer isso para uma expressão completa para uma rede neural é, assim, extremamente complexo. Né? Não se justifica, dado o que eu vou mostrar na sequência em relação ao backpropagation. Tá? Gente, vocês conseguem entender, né, o, o que eu estou querendo fazer aqui? Por que eu estou calculando essas derivadas parciais? E porque esse ponto, às vezes, ele dá uma embolada, eu acho que é importante eu ter certeza que vocês entenderam isso antes de eu continuar. Alguém não entendeu esse negócio aqui? Por que eu estou fazendo essas derivadas parciais? Ou
Não ficou claro para onde eu estou querendo ir? Deixa eu explicar de uma outra forma aqui, ó. O que eu quero fazer, no fim das contas, é isso aqui, ó. É esse slide aqui, tá? Eu quero implementar essa equação, que é a descida em gradiente, para minimizar a loss function. Isso aqui, beleza? Pode falar, Juan. Não, eu só ia confirmar. Ah, Beleza? Não apertei beleza. errado aqui. Então, é isso que eu quero fazer. Só que para eu aplicar essa equação, eu preciso calcular essa derivada da loss em relação aos parâmetros. Como que eu faço essa conta? O que eu estou falando para vocês é o seguinte: se eu tivesse uma rede neural que tem essa expressão aqui, que faz essas contas por meio desses parâmetros, beta, ômega, por aí vai, e essa loss function, e eu quisesse calcular para um parâmetro, que é o ômega zero, analiticamente, analiticamente aqui, né? A expressão seria essa daqui. Isso aí, beleza? Aí o que que eu poderia fazer? Ah, beleza, calculei analiticamente, agora eu sei quanto que ele vale, poderia voltar lá atrás na minha equação do backpropagation e implementar nessa parte aqui, né? Nessa parte aqui, e colocar aquela expressão lá. Tá? Eu tô falando para vocês o seguinte, ó, tá para fazer? Tá, é viável, né? Mas você teria que fazer para todos esses parâmetros que estão aqui, e para todos esses caras está dando uma equação cabeluda, né? Então, e se você mudar qualquer coisinha na tua rede neural e quiser colocar uma camada a mais, toda aquela conta que você fez, você vai ter que refazer toda aquela parte analítica, calcular essas derivadas de novo e... Deu para entender o tamanho do buraco aí, se a gente seguir essa sequência? Então, beleza. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai tentar seguir aquela ideia que eu comentei antes, que é quebrar essa equação em partes. Então, ao invés de a gente pegar aquela equação gigantesca lá e fazer a derivada completa, vamos quebrar ela em partes e aí olhar para essas partes que são mais simples da gente tentar desenrolar, né? Então, como que a gente vai fazer? Vou quebrar nas seguintes partes essa equação. Eu vou pegar um f0, que vai ser só essa continha aqui, beta 0 mais w0 vezes x. Aí, uma função de ativação, h1, que vai ser o seno ali de f0. Aí, o f1, que vai ser esse beta 1 mais w1 vezes o resultado ali, que é o h1. E por aí vai, né? Estou criando expressões mais simples aqui, né? Até chegar no final, que é calcular a loss por esse mecanismo que está aqui. Então, o que que eu fiz? Eu peguei a minha função f, que é um troço gigantesco, e quebrei ela em partes. E aí, agora, o que eu vou fazer é computar essas partes intermediárias. Tá? Se eu estivesse fazendo o que eu chamo ali de forward pass, né? Que é da esquerda para a direita, né? Que é, dada a entrada da rede neural, vou calcular todas as etapas seriam exatamente essas que eu coloquei aqui. Então, eu conheço xi, então foi me dado xi, tô fazendo forward, tá? Da esquerda para a direita da rede neural, até gerar saída. Então, conheço xi, que está na entrada aqui, xi. Tá? Isso aqui vai para um monte de operações aqui da rede neural. Um bloco de operações aqui, com seno, não sei o que e tal, até gerar o f de x e φ. Tá? Então, eu estou nesse fluxo de propagação. Conheço x e vou calculando. E qual que é esse fluxo? Fluxo eu estou quebrando nessas operações. Ó. xi eu conheço, os meus parâmetros eu inicializei com um determinado valor ali, então eu consigo começar essa conta aqui, faço ela, determino f0, aí determino h1, aí conhecendo h1 e os parâmetros inicializados, determino f1, calculo f1, vou seguindo até chegar no final aqui determinar a minha loss. Então eu posso concatenar essas operações na seguinte forma aqui, ó. Conheço xi,
calcula F1, calcula H1, calcula F0, H1, F1 e por aí vai. Até chegar no fim aqui e determinar a loss. Esse aí tranquilo, pessoal? Essa sequência aí? Esse fluxo? Não. Então, beleza. Isso aqui já é o forward pass do backpropagation. Ah, mas se for uma outra rede neural, se for outra sequência de operações, não tem problema. É a mesma coisa. Parte da entrada, vai fazendo as operações que a rede neural te impõe, até calcular a saída. Para o forward pass, isso aqui é meio que assim, parece até irrelevante, né? Parece até que é uma coisa assim, né? Tá, isso aí é óbvio, né? Mas agora para o backward pass, que é a segunda etapa lá, é que a coisa fica mais interessante. Porque agora o que a gente vai fazer é o seguinte, ó. A gente quer calcular, por exemplo, vou voltar na rede neural do nosso exemplo aqui, ó. Eu quero calcular a derivada da loss, que é todo esse troço gigantesco aqui, em relação a um parâmetro, que é o W0. Por exemplo, que é esse cara que está aqui. Tá? Analiticamente, deu toda essa contarada aqui. Tá? Agora, quando a gente quebra as operações nesse fluxo, a gente pode também quebrar as derivadas para cada etapa, né? Então, ao invés de eu fazer uma derivada global da função como um todo em relação a uma variávelzinha, cuja relação, a interconexão de operações é longa, eu tenho que calcular várias coisas até estabelecer essa interrelação, eu vou quebrar em várias derivadas menores e aí usar a regra da cadeia para nortear essas derivadas menores, que são mais fáceis de calcular. Esse é o grande lance, né? E aí, com isso, eu consigo calcular naquele ponto que eu estou buscando. Tá? Então, as derivadas, elas vão ser derivadas que eu chamo locais, tá? Então, as derivadas, elas são derivadas locais. Então, por exemplo, eu tenho dl em relação a df3. Por quê? Porque eu estou sempre pegando essa relação aqui, ó, do vizinho mais próximo. E agora, da direita para a esquerda. Então, no forward, eu fiz o fluxo de informações da esquerda para a direita. Agora, para calcular as derivadas, eu vou da direita para a esquerda. Então, eu começo com dl df3. Tá? Então, essa é a primeira derivada. A segunda derivada, eu vou calcular um dl dh3. Tá? Então, eu vou calcular um dl dh3, que está aqui. Mas como eu já tenho esse bloquinho calculado, eu vou usar a regra da cadeia ao meu favor para acelerar. E assim por diante, ó. Todo DL em relação a todas as etapas aqui, eu vou ser capaz de calcular. Já vou mostrar como a gente vai fazer isso, tá? E aí eu consigo dar uma simplificada brutal aqui na minha quantidade de contas, inclusive na minha complexidade computacional, tá? Mas basicamente o que a gente vai fazer aí é o fluxo reverso. Eu parto da direita e vou para a esquerda calculando essas derivadas parciais. dl, df, dl, dh e por aí vai, né? Um detalhe importante é o seguinte, né? Deixa eu só, antes de eu passar adiante aqui, percebam uma coisa aqui, ó, que eu ainda não estou calculando em relação aos parâmetros, né? Lembra que o que eu quero aqui, ó, só para a gente não perder o nosso foco para onde a gente vai. O que eu quero aqui é tentar calcular a derivada em relação aos parâmetros. Se eu for olhar aqui, eu não tenho nenhuma derivada em relação aos parâmetros aqui, certo? Mas não tem problema, vocês vão ver que daqui a pouco, com essas derivadas aqui, para determinar a derivada da loss em relação a um parâmetro qualquer, por exemplo, ômega zero, é mais fácil. Tá? Mas a gente já vai chegar lá. Tá? Só vou mostrar então para vocês agora o próximo passo, que seria, beleza, então, eu fiz a escolha de quebrar em operações menores, fiz o meu forward pass nessas operações menores. Agora eu vou fazer o backward pass, que é calcular as derivadas, também seguindo essa ordem, só que agora da direita para a esquerda. Então, calculo lá da última, que seria a última operação, até a primeira, que é a entrada. Tá? Então, como é que a gente vai fazer isso? Então, eu vou começar de trás para frente, tá? Vou começar calculando esse cara aqui, ó. DL DF3. Esse último cara que está aqui. Então, DL DF3, deixa eu pegar a expressão aqui, ó. A expressão é essa, ó. Então, eu vou calcular a derivada parcial dessa expressão aqui em relação a F3, né?
Isso aqui seria, por exemplo, YI seria constante e a F é minha variável, né? Então, é como se fosse um U ao quadrado aqui, né? Cuja derivada parcial seria 2 vezes o U. E o U é F3 menos YI. Tá? Continha de derivada parcial aqui, né? Que estou supondo aí que vocês já estão com isso na cabeça aí, ou relembram bem, né? Aí, beleza. Então, calculei a primeira derivada parcial. Tudo bem, eu vou continuar da direita para a esquerda. Qual que é a próxima derivada parcial que eu vou calcular? Deixa eu só resgatar o meu mapinha aqui, ó. Vou deixar ele aqui em cima, ó. O forward e o backward, tá? Só para a gente relembrar. Então, a primeira derivada parcial que eu calculei foi essa daqui. Estava resolvida, vale esse valor aqui. Ops, esse valor aqui. Tá? Aí, a segunda derivada parcial é dl dH3. Então, eu quero derivada parcial de L em relação a H3. Né? Aí, aqui, eu já começo a usar um macete da regra da cadeia, que é o seguinte. Eu quero dl em relação a dH. Mas no meio entre L e H, aqui eu tenho a variável F3. Né? Tem essa variável aqui que faz essa ponte entre o H3 e o LI. Né? Tenho esse F3, que é essa minha variável. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma regra da cadeia, né? Nesse miolinho aqui, né? Eu vou fazer dl dF3, então, daqui para cá, né? Fazer essa derivadinha que está aqui, e dF3 dH3, daqui para cá. Tá? Se eu combinar essas duas derivadas, ó, se eu cortar esse cara com esse cara aqui, sobra dl dH3. Então, está aqui a derivada que eu quero calcular. E por que eu faço isso? Porque calcular essas derivadas de variáveis que estão diretamente relacionadas é mais fácil do que fazer uma coisa que tem cálculos intermediários. Tá? Então, como que ficaria esse cara aqui? Estou só deixando aqui a anotação do livro, que ele sempre gosta de colocar ali, né? Quanto que uma variável influencia na outra e tal, mas estou mais preocupado com a matemática agora, tá? Então, dl df3, perdão, df3 dh3, que é esse cara aqui, se eu for olhar aqui, ó, qual que é a derivada parcial de f3 em relação a h3? H3 que é a variável, né? Então, esse cara é constante e cai fora. Esse cara é a variável, deriva em relação a ele, vai sobrar ômega 3. Então, a derivada aqui é ômega 3. E quem que é a derivada dLi dF3? Essa eu já calculei na etapa anterior. Está aqui. Então, eu sempre uso o gradiente anterior como referência. Tá? Então, calculei ali, aquele gradiente já está resolvido. Tá? E daí, dali em diante, como é que eu vou resolver esse problema? Ele vai ser sempre nessa sequência, né? Eu vou pegar, então, por exemplo, agora aqui eu quero dl df2. Ó, dli df2. Então, eu vou quebrar em várias derivadas parciais. dli df3, está aqui. df3 dh3 está aqui. dh3 df2 está aqui. Né? Se eu olhar aqui, ó, df3 dh3 dli df3, eu já calculei esse cara aqui, ó. É o gradiente que está vindo de antes. Então, é sempre o gradiente que vem de antes, vezes um fator local, da derivada local aqui. dH3 dF2. É só essa que eu preciso calcular. E se eu for seguindo essa intuição, é sempre essa mesma sequência. Ó. Só coloquei aqui quanto que seria essa derivada, né? Caso vocês queiram ficar com essa referência ali, né? dH3 dF2 aqui, né? Derivada do cosseno a menos seno. Então, gradiente que eu já vinha calculando, vezes esse gradiente no local que eu estou, atualizei o meu dl df2. E assim eu sigo para todos, né? Se eu for concatenando essas regras da cadeia aí, é sempre o seguinte,
o que eu tinha na etapa anterior, ó, se eu comparar aqui, ó, isso é a etapa anterior, né? É o que vai aparecer aqui, vezes a derivada local. E quem que é a derivada local? F2, H2. Sempre as duas variáveis que estão diretamente relacionadas, né? Nesse meu momento aqui é df2, H2. E essa é a sequência, tá? Se eu for concatenando essas operações, esse é o fluxo geral. Muito cabeluda essa interpretação aí, pessoal? Eu vou entender como um sim, né, essa resposta aí, né? Ou você ficou emocionado demais de finalmente entender essa conta. Mas acho que a primeira opção parece mais provável, né? Tá. Vou voltar aqui porque eu sei que esse troço é complicado. Então eu prefiro ir com calma, mas a gente conseguir sacar bem o que está rolando aqui do que atropelar essas derivadas parciais e depois vocês nunca mais entenderem o backpropagation e isso virar um trauma, né? Então vamos lá. De novo, onde que a gente está? A gente tem uma rede neural que faz essa conta que está aqui na, na minha esquerda, tá? Nossa, meu apontador às vezes ele se perde aqui. Então essa aqui é a minha rede neural. Ela tem esses parâmetros que estão aqui e o que eu quero é calcular a derivada da loss em relação a esses caras que eu coloquei ali. A gente fez analiticamente, eu falei que analiticamente é uma furada, porque é muito complicado, muito dependente da arquitetura, a gente vai tentar evitar isso daqui. Beleza. Aí a gente foi para uma outra alternativa que é quebrar operações em partes. Beleza, vou quebrar ela em partes. Então, como que eu faço a operação da esquerda para a direita? Da esquerda para a direita, pego a entrada e vou processando de acordo com essa sequência de informações que eu coloquei aqui. Da esquerda para a direita. Tá? Agora eu vou da direita para a esquerda, porque aonde que eu quero chegar? Eu quero chegar nessas derivadas parciais. Só adiantando, eu ainda não cheguei lá, tá? Eu estou calculando uma coisa intermediária para chegar nisso aqui. Tá? Mas eu quero chegar nessa derivada parcial aqui, para todos os parâmetros. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar que eu fiz essa quebra de operações da esquerda para a direita aqui, e eu vou fazer as derivadas em relação a essas operações locais. Então, quem são as derivadas? São as derivadas sempre da loss, no primeiro momento, aqui, ó, da loss em relação àquele cara. Então, LI em relação a F3, LI em relação a H3 e por aí vai, tá? Porque a partir, por exemplo, do DLI DF3, eu vou ser capaz de fazer a derivada que eu quero, que é LI em relação, por exemplo, ao W3. A partir do DLI DF2, que é o cara que eu vou calcular aqui, DLI DF2, eu vou ser capaz de calcular o DLI DW2, que é o meu parâmetro. Beleza? É isso? Pelo menos essa ideia aqui. Professor, só uma dúvida de nomenclatura. O HI, o H em si, ele foi escolhido aleatoriamente ou o H é por causa do hidden layer? Ele tem a ver com o hidden layer. Daqui a pouco ele vai se conectar, tá? Ah, tá, não, beleza. E o F, ele tem alguma... Não. Não, o Na F é verdade, assim, aleatório. para esse momento, assim, qualquer Uhum, um desses nomes aqui é irrelevante, tá? tá. Mas depois vai se conectar, mas vamos deixar para depois isso aí, né? Mas o que eu quero dizer aqui, pessoal? O ponto é, para eu chegar nessas variáveis aqui, DLI, D ômega 3 e tal, eu preciso calcular esse cara aqui. E esse cara aqui fica mais fácil quando eu quebro ele em etapas como eu estou colocando para vocês. Tá? Então, como que eu calculo, por exemplo, o DLI DF3? DLI DF3, que é a primeira derivada parcial que eu vou ter, que é essa daqui, ó. Primeira da direita para a esquerda. E por que DLI DF3?
porque vai ser sempre a loss em relação à operação local. A loss em relação à operação local, ó. A loss em relação à operação local. Tá? Como que eu calculo DLI e DF3? Bom, LI e F3 estão diretamente relacionados. É só um cálculo de uma derivada parcial. 2F3 menos YI. Isso aí fechou? Essa derivada parcial aí tranquilo, gente? Então tá. Aí, agora eu quero calcular DLI, DH3. Então eu quero a loss, que está lá no final, em relação ao H3 que está aqui. Tá? Como que funciona esse processo aqui? Esse processo eu já vou usar a regra da cadeia. Tá? E eu vou usar a regra da cadeia da onde? Eu vou usar a regra da cadeia que relaciona as variáveis que têm relação. Então, por exemplo, LI e F3 têm relação direta, e F3 e H3 têm relação direta. Ó. O H3 entra aqui como parte da conta do F3. Tá? Então, como que eu monto essa regra da cadeia? DLI, DH3, que é o que eu quero calcular, ó, eu quero esse cara aqui agora. Ó. Eu vou quebrar, então, em coisas intermediárias. LI para o F3, está aqui, e F3 para o H3. DF3 e H3 está aqui. Tá? DLI, DF3, ó, de novo, se eu cortar esse F3 com esse F3 aqui, eu obtenho exatamente o que está na esquerda. Tá? Uma regra da cadeia bem convencional. Tá? Se eu voltar aqui, então, esse cara aqui eu já calculei, ó, DLI, DF3 já está calculado, esse o anterior, é sempre o anterior, né? E DF3, DH3, quem que é essa derivada? Bom, tem o F3 e H3, eles estão diretamente relacionados aqui, né? Como que eu calculo a derivada de F3 em relação a H3? Então, isso aqui eu pegaria, considero, então, que a minha variável é H3, esse cara aqui é constante, né? Então, fica a derivada de beta 3 mais ômega 3 H3 em relação a H3. Esse é constante cai fora, derivada de H3 ômega 3 em relação a H3 é ômega 3. Então, como que ficaria essa derivada aqui desse cara? Ficaria ômega 3 vezes o cálculo que eu tenho antes aqui. 2F3 menos YI. Então, ficaria 2F3 menos YI. Beleza, calculei essa derivada que está aqui. Eu já vou mostrar como é que isso se chega nos parâmetros, tá? Estou só mostrando essas etapas intermediárias. E aí, a próxima derivada vai ser o quê? Vai ser o que eu já tenho, que é esse cara aqui, vezes a derivada local lá, né, da regra da cadeia. E a local vai ser o quê? Vai ser sempre a derivada das duas variáveis que estão relacionadas naquele momento do cálculo. Então, se eu estou calculando agora DLI, DF2, tá? Então, a minha entrada, que está vindo do gradiente da direita para a esquerda, lá, né, do canto, que está vindo do gradiente da direita para a esquerda, é esse valor que está aqui embaixo, ó. Esse cara aqui. Então, é esse valor aqui. E o meu valor local, daí vai ser as minhas duas variáveis que estão relacionadas localmente ali no ponto do F2. Então, que é a derivada de perdão, aqui, H3 em relação a F2. Tá? Aqui. Então, estou vindo lá da esquerda para a direita, né? Então, vou calcular então, no slide seguinte ali, né? DL DF2, que é esse ponto aqui, né? Quebrei na regra da cadeia. A minha regra da cadeia, então, vai entrar, de novo, o que eu preciso calcular? Só DH3 DF3, e o que estava vindo lá da direita para a esquerda, que é ômega 3, 2F3 YI. Então, está vindo aqui, ó, ômega 3, 2F2, F3, menos YI. Isso é o que está vindo da direita para a esquerda, que é essa parcela que está aqui, ó.
Tá? E aí, localmente, eu só calculo essa derivada. Da onde que isso vem? Da regra da cadeia, aqui, ó. Observem, ó. Se eu cortar esse cara... Ops, o slide já está bem riscado. Deixa eu voltar ele aqui. Primeiro aqui. Se eu pegar esse cara aqui, ó, TH3, H3 corta, F3, F3 corta, sobra DLI, DF2, que é o que eu quero calcular. Então, eu estou só quebrando em regra da cadeia. E da onde que vem essa regra da cadeia? De relações locais, né? Ó, LI, F3, F3, H3 e H3, F2. E assim eu vou voltando de trás para frente. Não sei se ficou mais claro, ou, enfim. Agora eu preciso que vocês me digam o que vocês não estão entendendo para eu tentar ajudar, que eu vou, como que eu vou explicar para vocês isso aí, né? Me ajudem aí, gente. Perguntem. Senão eu vou pressupor que tá beleza e nós vamos adiante, hein? Mas eu não queria fazer isso sem ter pelo menos um feedback de vocês se tá claro o fluxo que eu estou seguindo aqui. Ou aonde que não está claro. Pode falar. Wesley, ok. Pessoal, que tá com dúvida aí, perguntem. Me digam aonde que vocês não entenderam. Eu repito, não tem problema nenhum. Só que eu preciso saber o que vocês não estão conseguindo acompanhar. Senão fica muito conversa de surdo e mudo aqui, né? Vou dar um tempinho aí e vou esperar vocês se manifestarem. Galera, posso continuar? Quem estava com dúvida antes, ficou claro esse negócio aí? Tá tranquilo, mas. Então tá. Então, beleza. Aí, assim, ó, onde que a gente tá? A gente calculou essas derivadas aqui, ó. Essas derivadas aqui, nós calculamos elas, mas elas ainda não são o que a gente quer, né? A gente quer em relação aos parâmetros. Então, esse é o passo que a gente vai dar agora. Mas só para resolver tudo, então, a gente vai concatenando as derivadas, sempre fazendo uma derivada local, vezes aquilo que está entrando do gradiente, da direita para a esquerda até chegar na entrada xi. Tá? Aí, beleza. Acho que esse aqui já está resolvido, né? Mas aí agora o ponto final é esse ponto que eu quero mostrar para vocês, que é o seguinte, ó. A gente precisa, então, calcular a derivada da loss em relação aos parâmetros. Então, da loss em relação a WK ou em relação ao beta. Vou fazer primeiro em relação ao W. Tá? Aqui, para a gente resolver esse negócio, basta a gente calcular uma regra da cadeia, utilizar uma regra da cadeia novamente, que é pegar o DF em relação ao DW e o DL em relação ao DF. Ó. Se eu cortar o DF aqui, eu obtenho o que eu tenho na esquerda ali, né? E aqui fica fácil de determinar essas coisas pelo seguinte, ó. O DL e DF são exatamente esses blocos que a gente está determinando aqui, ó. DL, DF2, DL, DF3, DL, DF1, tá todo mundo calculado aqui. Tá? E o DF de ômega, né? Um DF de ômega, por exemplo, se eu quiser calcular DF3 em relação a DH3, é uma relação direta, né? Inclusive, a gente já calculou essa derivada antes. E já calculou para todos os pontos. Tá? Então, essa derivada aqui, ela é
a relação direta entre essas variáveis. Se eu for calcular, por exemplo, dfk em relação a d ômega k, considerando que o fk ele é igual a beta k mais ômega k hk, que é a equação genérica que eu tenho aqui para qualquer f, né? O F2, F3, todo mundo respeita essa mesma equação. Quando eu for calcular a derivada disso aqui em relação a WK, esse cara aqui é constante, sobra HK. Então, é só eu pegar a derivada que tem no meu L em relação a F, no meu fluxo inverso aqui, ó. Eu pego esse cara aqui, combino com o valor de HK, e está resolvido a minha derivada parcial para os parâmetros. Tá? Posso fazer a mesma coisa para o beta, né, que é outro conjunto de parâmetros aqui, né? Aí a derivada de f em relação a beta, se eu pegar o f3 em relação a beta 3, por exemplo, aqui vai ser 1, né? E aí fica mais fácil essa determinação. Então, de uma maneira geral, como que funcionaria o backpropagation para essa rede neural super simples do ponto de vista de equacionamento, o forward e o backward. Então, o forward pass, eu partiria da entrada e vou calculando todos esses caras aqui sequencialmente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vou até aqui, tá? Calculei esse cara aqui, determinei o valor da loss. Aí, beleza, determinei o valor da loss, agora com a loss eu posso voltar da direita para a esquerda, calculando essas derivadas parciais para determinar as derivadas dos parâmetros, ó. Então, determino DLI e DF3. A partir desse cara, eu posso determinar a derivada em relação ao beta 3 e em relação ao ômega 3. Aí eu calculei esses caras aqui, eu posso ir lá na equação da descida em gradiente, aonde o novo ômega 3 vai ser igual ao ômega 3 antigo, menos o learning rate, vezes o gradiente. Quem que é o gradiente? LI ômega 3. Beleza, atualizei o W3. Quero atualizar o beta 3, beleza? Só aplicar a regra do gradiente. Beta 3 novo vai ser o beta 3 antigo, menos alfa vezes DLI de beta 3. Beleza, atualizei o beta 3. Atualizei os parâmetros, tranquilo. Continuo da direita para a esquerda aqui, ó. Vou calculando aquela sequência de gradientes que eu tenho. Determino DLI e DH3. Esse cara atualiza algum parâmetro? Não, não precisa atualizar nenhum. Ele é só um cálculo intermediário. Aí depois, beleza, calculei DLI e DF2. Com esse cara aqui, eu posso atualizar outros dois parâmetros, ômega 2 e beta 2. Como? Aplicando a regra do gradiente para esse cara aqui, com esses gradientes determinados nesse ponto. E assim, até chegar lá no começo da rede neural. Tá? O grande lance dessa parada aqui é que eu posso ter qualquer estrutura com qualquer conta para uma rede neural. Tá? Isso aqui é genérico. Tá? Posso ter um troço super complexo, super simples, não importa. A única coisa que tem que fazer é quebrar em pequenas operações, tá? Operações locais ali, né? Que são mais fáceis de tratar, como eu fiz aqui. Tá? Quebrei em pequenas operações, fiz o forward já nessas pequenas operações, e depois o backward eu só faço uma regrinha ali da regra da cadeia para ir atualizando localmente. A atualização de parâmetros segue a ordem do backpropagation ou cada camada assume o valor atualizado. Então, como é da direita para a esquerda, Killer, a partir da hora que você calculou esse gradiente na volta, você fez uma ida. Para um exemplo de treinamento, vamos pensar com um exemplo só, tá? Onde esse I aqui, ó, esse Izinho, é só para um exemplo do teu dataset. Uma linha lá da tua matriz do dataset. Tá? Você fez o forward desse cara aqui e calculou a loss para ele. Aí você vai da direita para a esquerda fazendo a atualização dos parâmetros. Então, quando você vai aplicar aqui essa atualização, essa conta, né?
esse valor vai valer só para aquele I. Quando você atualizou esse parâmetro aqui, ele já está atualizado para a rede, já tem o novo, tá? Mas esse novo, ele não influencia o que está para trás. Ele influencia só o que está para frente. Mas não tem problema, porque o que você está fazendo agora é correr da direita para a esquerda. Então, à medida que você está indo para cá, você já vai atualizando todo mundo. Pensa na rede neural aqui, ó, que eu já vou mostrar como é que faz. Mas você atualiza esse peso e atualiza esse peso aqui. Tá? Você vai daqui para lá. Aí, beleza, atualizou esses caras. No próximo forward é que esse novo parâmetro vai fazer diferença. Para o de agora, não vai fazer diferença nenhuma. Tá? Aí você veio aqui, atualizou esse, por aí vai. Tá? Beleza? Rapaziada, muito complicado esse troço, hein? Complicado, né? Eu honestamente tenho que dar uma sentada aqui e tentar entender. Faz na mão, cara. Você tem que É, sentar e você fazer isso aqui, sabe? Só tem um jeito de você conseguir sacar de fato, que é pegar todas as derivadas parciais para esse exemplo aqui, que é o TOI, né? Por exemplo, pegar todo esse cara aqui e você sentar e fazer na mão isso aqui. Tá? Quando você fizer isso, né, quando você percorrer esse fluxo aqui, você vai se dar conta das simetrias que existem. E aí vai cair tua ficha em relação a todos esses detalhes que eu estou falando do gradiente que está entrando, né? Todo esse fluxo ele vai ficar mais claro para você. Mas se você, tipo assim, ficar nesse modo passivo de, vou tentar ouvir e tal, e, putz, cara, não. Cara, minha sugestão é pegue esse slide aqui, ó, exatamente esse slide aqui, calcule todas essas derivadas que estão aqui, tudo, toda essa sequência aqui nesse fluxo, e depois calcule para os parâmetros, calcule essas derivadas que estão aqui, em todos esses pontos aqui. Se você fizer isso, eu acho que aí vai cair a ficha do uso do backpropagation, né? Beleza, Carlos? beleza, valeu, professor. Engraçado que do nada a matéria ficou difícil. Somando no vídeo lá da semana passada, tava tão de boa. Backpropagation não é fácil, cara. Eu já vou mostrar uma outra forma aí, talvez eu deixe vocês menos desesperados, mas por aí. Pode falar, Marina. Oi, André, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Eu acho que é quando a gente pegar para fazer que as dúvidas vão surgir, né? Então, eu queria te perguntar se, de repente, na próxima aula, caso a gente tenha alguma dúvida ou puder tirar ou voltar nesse assunto, não sei como vai ser o tempo. Em geral, nas aulas é meio corrido, né? Mas assim, o que eu sugiro, você tá naquele grupo do WhatsApp da galera lá, né? Sim, Então, eu sugiro vocês usarem aquele canal lá. De repente, alguém manda alguma dúvida, eu posso gravar um vídeo, enfim, eu posso responder com áudio. E aí a gente já resolve na hora ali, sabe? Eu sugiro mandar por lá, porque eu não tenho problema nenhum responder por lá, e inclusive acho que agiliza para todo mundo, né? tá ótimo. Se puder, vai ser. Inclusive, seria legal quem fizer e quiser compartilhar, ó, pessoal, fiz as minhas contas aqui, estou mandando para vocês aí e tal. O que me ajudou a entender foi isso ou aquilo. Assim, é muito mais fácil quando vocês compartilham entre vocês essas coisas do que eu em relação a vocês, né? Porque, assim, essa explicação aqui eu já conheço ela. Então, eu não sei em que pontos ela causa dúvida mais ou menos. Já vocês, entre vocês, provavelmente é a primeira vez que vocês estão se deparando com isso. Então, às vezes, uma dúvida que um tem, o outro também tem. Então, quando vocês compartilham e usam aquele canal de comunicação lá, dá uma acelerada nesse ponto aí, sabe? Ajuda mais, eu acho, do que, às vezes, eu tentar achar outras formas de explicar, sendo que, né, às vezes, não é por aí, né? Então, aí, de repente, vocês colocando as coisas lá no grupo, eu também posso falar, ó, não, esse é um caminho mais fácil, esse é mais difícil, enfim, né? Beleza? Beleza, obrigada. Juan.
Oi, professor. No próximo slide, eu acho. Não. É no que tem as transformações. Esse, volta. Esse aí. Nessa transformação que tem aí. Por que a gente faz a derivada em relação ao FK? Poderia ser o HK também? Se fosse a derivada de HK sobre WHK sobre a Deixa eu escrever derivada, entendeu? Trocar o FK por HK, na realidade. nesse cara aqui. Nos dois aí, tanto no do beta quanto no do ômega. Então, a tua proposta seria fazer o quê, Juan? HK. Isso, sobre d ômega K, Uhum. aí a derivada de LI sobre a derivada, isso, de HK. Poderia ser também? Então, por exemplo, se eu pegar aqui derivada, vamos pegar um qualquer aqui, que eu quero calcular, por exemplo, o 2, né? Uhum. Então, seria dLi d ômega 2 igual dH2 d ômega 2 dLi dH2, né? Isso. Esse cara aqui a gente tem, né? Porque ele vem de um passo intermediário ali, né? Uhum. H2 está aqui, né? Por exemplo. Esse cara nós temos. E aí o outro cara é DH2 d ômega 2, né? Esse aqui, né? DH2. O problema aqui, cara. O problema é essa relação, né? Porque aqui a variável dependente e independente, elas têm uma relação lógica aqui, né? Uhum. Ômega é entrada para o F, né? Sim. E isso aqui dá uma embolada, né? Concorda comigo? Calma aí, deixa eu... Porque assim, ó, qual que é a vantagem de você fazer a regra da cadeia, né? Nesse esquema aqui. Uhum. Você calcular duas derivadas que estão diretamente relacionadas, né? Uhum. H2 e ômega 2, eu preciso substituir aqui. Putz, na Entendi. verdade, nem tem, né? Nem tem essa relação. Entendi, porque daí os Fs aí são os que estão relacionados com É, o ômega. exato. Uma dúvida, assim, olhando, eu sei que é um exemplo, modelo, assim, né, mas Aham. o F2 aí, o F2 não, os H estariam representando aí também meio que fosse a função de ativação? Sim. Ah, tá. Aham. E não agora perguntando de maneira geral, a rede pode ter, para cada camada, um tipo de ativação diferente? O que você quiser. Quando você quebra o backpropagation desse jeito que a gente está vendo aqui, meio que você torna ele, assim, genérico, né? Uhum. Você pode ter qualquer função de ativação, qualquer operação, qualquer coisa em qualquer lugar, porque não importa mais o todo. A conta ela é só local. O que está entrando e o que está saindo. Entra isso, sai aquilo. Então você faz o forward na relação matemática que existe naquele local. E o backward, ele usa o gradiente que está entrando e o gradiente local. Então, não importa, Beleza, entendeu? beleza. Eu vou dar um exemplo aqui na sequência, vocês vão ver super simples, dois bem simples aqui, que eu acho que vão ajudar a dar uma destravada nessa compreensão aí. Tá? E aí eu vou tentar me descolar um pouco desse monte de derivada parcial que dá
dá um tranco na cabeça, mas assim, eu peço desculpa, gente, mas não tem como não falar isso, assim, sabe? Isso aqui é a estrutura básica mesmo, assim, não tem... a matemática por trás, ela pede esse negócio aqui, né? E vocês vão ver que quando a gente parte com uma rede neural, que daí essas derivadas são vetores, matrizes, aí a coisa encrenca bastante, né? Então, infelizmente, não tem como não passar por essa etapa aqui, tá? Mas, de novo, como o Thiago colocou ali, agora é botar a mão nessas equações aqui e tentar vocês deduzirem por conta própria e, como eu falei para a Marina, usar o grupo lá do WhatsApp para a gente tentar debater um pouco, tá? Para tentar equilibrar esse entendimento, todo mundo ficar na mesma altura ali em relação a essa compreensão. Para vocês ficarem tranquilos, tá? O backpropagation é um saco para entender mesmo, assim, né? O primeiro contato com ele não é simples. Essas regras da cadeia, assim, elas são terríveis da gente sacar, né? Por exemplo, essa pergunta que o Rua fez ali é uma dúvida comum, assim, né? Por que não outra relação entre variáveis, né? Então demora um pouco para a gente pegar esse feeling do negócio aqui. Então não se desesperem, tá? Não achem que assim, putz, ferrou, né? Não tem problema. É melhor vocês terem calma e tentar entender isso aqui de fato do que, às vezes, né, tentar pular ou deixar quieto, porque ele é o ponto-chave de tudo, né? Entendendo isso aqui ajuda muito na compreensão de redes neurais, né? Beleza, gente? Meio beleza, né? Mas tudo bem. Fala, Ana. Professor, naquela dúvida que eu acho que foi o Killer que teve Ah, sobre o backpropagation, aham. no caso, ele faz para cada camada, começa do final, atualiza o peso e vai atualizando até o começo para depois Aham. utilizar esses novos pesos pro final? Tipo, Isso aí, ó. Olha só como que ele faz, né? Você fez o forward, você fez o forward, começou daqui e foi lá para o final, beleza? uhum, Para um exemplo só, tá? Aí você calculou a tua loss, beleza? Calculou a loss, agora você pode voltar atualizando todos os pesos. Então, o que que ele faz? Ele atualiza esse cara aqui e atualiza esse cara aqui, né? Ele calcula as derivadas e atualiza esses caras aqui, beleza? Aí ele volta para trás aqui, atualiza esse, beleza, atualizou todo mundo aqui. Aí ele volta, tá? Quando ele terminou de atualizar todos os pesos aqui, para aquele um exemplo que você tinha, ele fez o forward e o backward completo. Agora, para o próximo exemplo que ele for, o exemplo 2, que ele for fazer esse processo de novo, quando ele for para o forward, ele já está com os pesos atualizados do exemplo 1. Beleza? beleza, entendi. E assim, ó, só para você entender um outro ponto, é por isso, por exemplo, que o estocástico, a descida em gradiente estocástica, ela é mais ruidosa. Porque o estocástico, ela não faz com um exemplo, ele faz com, sei lá, 32. 32 exemplos vão, 32 voltam no back, né? Por isso que ele é ruidoso, né? Ele vai para lá, para cá e tal, dá um monte de volta até chegar na solução. Porque para cada batch ali, ele já vai mudando os valores dos pesos, né? Então ele já vai dando uns saltos maiores, né? Quando você usa todos os exemplos, ele é mais bem comportado, assim, né? Beleza? Não sei se eu te respondi essa. Tá. Então agora eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou pegar e vou falar para vocês o seguinte, ó. Bota na gaveta esse backpropagation aqui, para vocês fazerem lá as análises de vocês e, enfim, né, tentar deduzir as equações. Fica aí como tarefa de entendimento para vocês. E agora eu vou para um outro caso extremo também, vou tentar explicar o backpropagation agora de uma outra maneira, tá? Só que agora de um caso onde eu vou assim para o exemplo mais extremo possível. A conta mais, pensando que a minha rede neural é a coisa mais simples do universo e eu quero aplicar um backpropagation naquela rede neural. Tá?
como que eu faria? Por exemplo, se a minha rede neural fosse uma rede neural que faz isso aqui, ó. Pega o x, soma com y, multiplica pelo z. Tá? Como que como que eu calcularia os gradientes em cada etapa aqui, se caso eu quisesse atualizar algum parâmetro, alguma coisa com base nesses caras aí? Tá? E depois, se for uma coisa um pouco mais complexa, mais uma rede neural que faz isso aqui, ó. Recebe x0 como entrada, x1 como entrada, e tem esses pesos aqui, ó, W2, W1 e W0. Tá? Como que de fato eu atualizaria esse negócio aí? Tá? Vou começar com o mais simplão aqui, ó. Uma rede neural que tem essas entradas aqui, x, y e z. Independente se isso aqui é entrada ou parâmetro, nem estou me preocupando com isso também. Quero só calcular os gradientes locais aqui, os gradientes que seriam usados para o backpropagation. Tá? Ela faz essas contas aqui e quero analisar como que eu faria essa conta. Tá? Então, vamos lá. De novo, o que eu vou fazer toda vez aqui, e se vocês conseguirem colocar a cabeça de vocês nesse raciocínio, eu acho que depois vai ficar mais fácil o processo como um todo, tá? Então, o que que é o backpropagation? O que que é quando eu estou falando... Não vou fazer da esquerda para a direita, é muito simples, vamos fazer rapidinho ali só para matar, mas o grande lance é da direita para a esquerda. Então, como que é o processo do backpropagation aqui, tá? Eu vou sempre pegar o gradiente que está entrando e vou multiplicar por um gradiente local. Então, por exemplo, vamos supor que eu estou vindo aqui da loss e está vindo, por exemplo, um gradiente que é o DL e a variável que tem aqui nesse ponto é Z. Então, é DL em relação a DZ. Tá? Esse é o gradiente que está entrando. Já calculei ele. Em algum outro momento ele foi calculado. Beleza, não tem problema. Eu vou pegar esse cara aqui, então é DL, DZ, que é o que está entrando, tá? Que é sempre o que está entrando aqui. E vou multiplicar por o que eu estou chamando de gradiente local. O que que é o gradiente local? É a relação direta entre as variáveis z e x e z e y. Então, por exemplo, supondo que eu tenho só duas variáveis aqui que estão ligadas a essa operação f. Tá? F recebe x e y e gera z. Tá? Não sei que conta que está fazendo aqui, não me importa também. Tá? Mas está voltando aqui um gradiente dl dz, e eu vou simplesmente multiplicar dl dz pelo dz dx e dz dy. Por que isso? Porque quando eu faço essa regra da cadeia aqui, ó, eu calculo o dl dy, ou seja, quanto que eu tenho da loss em relação a esse y aqui e quanto que eu tenho da loss em relação a esse x aqui. E eu posso continuar propagando isso aqui para lá e para cá. Tá? Essa que é a ideia principal do backpropagation. É isso que a gente fez aqui nessa contarada toda. Tá? Todo esse monte de coisa aqui, no fim das contas, é para mostrar isso. Tá? E agora eu quero pegar essa ideia e jogar num exemplo bem simples como esse que está aqui. Então, eu estou supondo que eu tenho uma rede neural que leva em conta essa operação, soma x com y e multiplica por z. Supondo que na entrada eu tenho menos 2 num determinado momento, 5 para o y e menos 4 para o z. Fazendo o forward propagation aqui. 5 mais menos 2 vai dar 3. Menos 4 vezes 3 vai dar menos 12. Beleza, fiz o forward propagation. Hã? Aí, como que eu vou fazer o backward propagation aqui? Backward, eu vou calcular o valor da loss. Aqui eu não tenho uma loss function, mas eu vou dar um valor qualquer para vocês aqui, supondo que seria esse o valor da loss naquele ponto ali. E daí, dali, da direita para a esquerda, a gente vai retropropagar esse cara aí. Tá? Seguindo essa ideia que eu acabei de mostrar. Gradiente que está entrando vezes o gradiente local. Tá? Então, aqui eu já vou calcular os gradientes locais só para vocês terem ideia. Tá? Então, como que eu faço essa conta do gradiente local? Eu vou quebrar as operações nas operações mais simples possíveis. Então, aqui, ó, x e y vai gerar essa variável intermediária, que é o Q. E, por exemplo, dq
dx, né? dq em relação a x vale 1. E dq dy, né? Essa derivada local aqui, vale dq dy, também vale 1, né? Derivada parcial simples aqui, né? Aí depois eu tenho uma outra derivada aqui, que eu também preciso calcular local, que é df em relação a dz e df em relação a dq. Tá? Qual que é a relação entre f, q e z? Multiplicação de q por z vai dar f, né? Que é a soma de x e y. Que é o que minha rede está falando para fazer. Q vezes z vai dar f. Derivada parcial de f em relação a q vai sobrar o z. E o oposto, né, df em relação a dz, sobra q. Para que eu vou calcular esses gradientes? Já vou mostrar para vocês aí. Tá? E aí, o que a gente quer calcular? Eu quero calcular a derivada lá do final, f, em relação a x, y e z. Por que eu quero isso? Vamos supor que o x fosse um parâmetro da rede neural, onde eu quero aplicar a descida em gradiente. Como que eu calcularia esse x aqui? Eu faria dl em relação a dx, para usar lá na descida em gradiente, né? O x novo vai ser o x antigo, menos alfa, dl, dx. Como que eu calculo esse dl dx? É o que eu vou mostrar para vocês aqui, como a gente vai fazendo backpropagation. Tá? E a mesma coisa se o y fosse um parâmetro ou se o z fosse um parâmetro. Nem estou preocupado se é ou não é. Estou só mostrando como é que a gente calcularia essa relação. Tá? Então, beleza. Fiz o forward, mostrei como é que calcula esses gradientes locais ali. Agora eu vou fazer o backward, da direita para a esquerda, seguindo esses gradientes locais que eu acabei de colocar. Então, na etapa final aqui, bom, aqui eu poderia até ser um pouco mais rigoroso matematicamente, mas eu vou simplificar para não bagunçar demais também a nossa análise. Então, eu vou supor que eu calculei aqui a loss, tá? Determinei a loss, determinei um erro aqui, enfim, e esse valor final aqui deu 1, tá? Não esquentem muito a cabeça com isso aqui, tá? Não vou ficar justificando esse negócio aqui, senão isso vai confundir vocês. Então, calculei a loss lá, beleza, no final deu 1. Tá bom. Então, esse é o valor final da minha loss function lá, depois de fazer o forward, calculei a loss, fiz esse cálculo e deu um valor 1 aqui. Tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou continuar retropropagando esses caras aqui para determinar aquelas derivadas lá, né? Que é o que eu quero obter. Então, como que eu faço isso? É sempre o gradiente que está entrando vezes o gradiente local. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu quero calcular esse ponto aqui, né? O que está entrando é unitário, então está tranquilo, né? E o gradiente local também ele é uma relação direta, né? df dz. Quem que é df dz? df dz é igual a q. Tá? df dz é igual a q. Quanto que vale o q nesse momento? Q vale 3. Então, beleza. Então, quanto que vai valer df dz? Vai valer 3. Tá? Que era 3 aqui, eu só coloquei esse 3 aqui. Agora eu vou continuar para esse ponto aqui, ó. Nesse ponto aqui, tá entrando o meu gradiente unitário, 1, né? Vezes df em relação a dq. Quanto que é df em relação a dq? df em relação a dq, eu calculei que era z. Quanto que vale o z nesse momento? Menos 4. Então, o valor do gradiente aqui vai ser menos 4. Agora eu vou continuar aqui, ó. Eu quero df dy, né? Então, df dy. Então, isso vai ser o gradiente que está entrando, menos 4, que era df dq, esse cara aqui, né? df dq, esse gradiente que está entrando, que é o menos 4 aqui, vezes o gradiente local. Quem que é o gradiente local? dq, é o y, perdão, para cá. dq dy. Então, dq dy é quem? dq dy eu calculei valia 1. Então, é menos 4 vezes 1. O
Sempre assim, ó, o gradiente que está entrando vezes a derivada local. Então, aqui foi menos 4 vezes 1, o gradiente final ali vai ser menos 4. Ops, menos 4 aqui, né, para o y. Para o x a mesma coisa, ó. Está entrando aqui menos 4, então eu vou ter menos 4 vezes dq dx. dq dx. Então, isso aqui vai ser igual a menos 4. Quem que era o dq dx? dq dx também era 1. Então, isso aqui é menos 4 vezes 1, vai dar menos 4. Então, esse é o valor que eu teria da derivada naquele ponto. Então, se o x fosse uma variável, um parâmetro que eu quero atualizar da rede neural, eu poderia vir aqui e falar o seguinte, ó, o x novo vai ser o x antigo, menos o learning rate, vezes o df, ou dl ali, né? Vou usar f aqui, porque a gente está usando f, né? df dx. Quanto que vale o df dx? Calculamos o df dx aqui em menos 4. Então, olha só, substituir menos 4 aqui. Mais claro essa ideia, hein? Ou complicou tudo de vez agora? Isso aqui que eu acabei de falar é exatamente igual que eu coloquei aqui com essas derivadas parciais, ó. Mesma coisa. Só que aqui está todo o formalismo matemático por trás. Aqui é um exemplo numérico. E qual que é a ideia? A ideia é sempre a mesma, gente. É isso aqui que é o troço difícil de entender, mas é o ponto-chave. Quando eu vou fazer o backpropagation, é o gradiente que está entrando vezes o gradiente local para cada variável que eu tiver. Só isso. Como que eu calculo esse gradiente local? Aí tem que determinar, né? Essas derivadas aqui, aí elas têm que ser calculadas, né? Pode ser analítico, ou, enfim. Os frameworks resolvem isso de uma outra maneira que eu nem quero falar também, para não... Outra coisa que vai confundir demais. Mas numericamente é isso. Então, fiz o forward, depois eu fui calculando o backward ali e atualizei todos os parâmetros, ó. Os valores, né? Menos 4, 3. Ajudou? Ou ter uma outra visão, pelo menos? Um pouco mais simples, um pouquinho mais pé no chão aí? Para mim ficou mais fácil assim. Quando coloca números, né? Então, nós vamos fazer o seguinte, ó. Agora eu vou fazer um intervalo, vou fazer um intervalo um pouco mais longo, e aí talvez isso aqui vai ajudar, tá? O outro exemplo que eu vou dar para vocês é esse aqui, que é um pouco mais complexo, ó. Então, uma rede neural um pouco mais estruturada aqui, eu tenho mais parâmetros. Eu tenho essa conta que essa rede neural está fazendo. W0, W1 e W2 são parâmetros, X1 e X0 são entradas. Tá? Faço essa sequência de contas aqui e determino um valor de saída. Estou dando esses valores em verde, então o forward eu já dei. Tá? Aí o backward, vocês vão tentar fazer. Então nós vamos dar um intervalo, vou voltar lá para umas 4, tá? E aí vocês vão tentar fazer essa conta na mão ali, tá? Vocês que vão tentar, partindo desse 1 aqui, e voltar da direita para a esquerda aqui, já estou dando algumas derivadas locais que vocês vão fazer, sempre pensando nisso, gradiente que está entrando vezes o gradiente local. Tá? Já tem até a solução na sequência aqui, algumas dicas, tá? Mas eu acho que é bem legal vocês tentarem parar esse aqui, tentar fazer hoje aí, e depois, na volta do intervalo, às 4 horas, a gente continua a partir desse ponto aqui e tenta resolver junto para ver se esse entendimento está claro. Tá? Aí eu continuo, senão a gente... informação demais. Deixa eu só responder o killer ali. O learning rate que usamos geralmente é baixo. Sim. Na atualização do valor... Quer dizer que na atualização dos pesos, a rede neural geralmente começa com valores altos de pesos e vai diminuindo eles? Não, cara. Na verdade, a gente sempre começa com pesos pequenos e parecidos ali, sabe? E a gente faz atualizações que são pequenas ao longo do tempo. Tá? Isso a gente faz porque, principalmente, Killer, para evitar esse cenário aqui, ó,
Porque se a gente começar com valores muito altos de pesos, o gradiente vai ser muito alto. E aí ele vai começar a apontar cada hora para um lugar diferente. E vai dar saltos muito abruptos, né? E se a gente também se a gente não colocar um learning rate baixo, ele também vai considerar o valor quase inteiro do gradiente, que também pode ser bastante significativo dependendo do valor do exemplo. Então, assim, vou te responder parcialmente, porque isso, em partes, é da próxima aula. Começa com valores baixos de pesos e vai fazendo atualizações baixas, tá? Nem que a tua convergência demore mais, mas para garantir que você vai chegar num valor final de peso ali, que ele é mais ou menos igual para todos os pesos, não muito alto, não muito baixo, valores intermediários ali, e durante esse processo você também não vai dar saltos abruptos durante a convergência. Então, os pesos podem aumentar, podem diminuir, dependendo da região da rede neural, esse valor é diferente, tá? Então, pessoal, vou parar a gravação aqui. E vocês tentem fazer aquele exercíciozinho ali da rede neural um pouco mais complexa. Às 4 a gente volta e tenta corrigir e revisar